Olá, meus queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, o Senhor possa te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Que bom poder estar junto com os irmãos, para junto podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar tremendamente. É um prazer poder estar junto com os irmãos, para juntos podermos compartilhar da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Desde já quero te agradecer a você que é inscrito no nosso canal, que Deus possa te abençoar, que você possa compartilhar essa mensagem, aos seus vizinhos, aos seus familiares, que possa ser bênção também, assim como está sendo bênção na sua vida, ser bênção na vida de outra pessoa também. Você que é novo por aqui, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, ative aí o seu sininho, receba aí as postagens de primeira mão, Deixa aí o seu comentário, o seu like, a sua opinião, é de muita valia para a gente. E vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus abençoe os seus sonhos e que o Senhor abençoe o seu futuro. Em nome de Jesus. A palavra de hoje está no livro do Apocalipse, livro da revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a João ali quando ele estava prisioneiro na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, vamos trazer aqui, nós vamos tentar desvendar quais são os mistérios do fim do tempo, não é verdade? Vamos tentar desvendar os mistérios do fim dos tempos aí, mas para isso nós vamos nos utilizar, nos embasarmos da palavra do Senhor, que é revelação, não é dedução, não é achismo, não, é revelação, Não é conclusão, não é pesquisa, não é estudo, não é o que eu acho, o que eu penso, não é verdade? Mas revelação, e essa revelação, ela tem fundamento, ela tem propósito, e ela tem um princípio, ela tem um começo, ela tem origem, é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero te convidar para nós caminharmos juntos. Pega aí a sua Bíblia, Palavra de Deus, livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada, e vamos ler o capítulo 1, o livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Olha que coisa interessante, Apocalipse significa revelação. O livro é a exposição das coisas que estavam escondidas e é manifesto o reino de Cristo. O Apocalipse não é a história detalhada do futuro da igreja, e sim a representação dos principais poderes e de épocas importantes no decorrer do desenvolvimento do reino de Deus, com relação ao mundo. A revelação ensina-nos a entender os tempos, porém os tempos não interpretam a revelação. Todos os outros livros da Bíblia encontram-se e terminam no Apocalipse. Daniel é o livro que mais se aproxima do Apocalipse, mas ao profeta foi ordenado que fechasse o livro até o tempo do fim. Já o apóstolo João foi ordenado que revelasse o seu conteúdo, porque o tempo está próximo. E o Apocalipse é de quem? De João? Não. Da igreja? Não. De teólogo? Não. De pastor? Não. De convenção? Não. É de quem? De Jesus Cristo. A revelação é da pessoa bendita de Jesus Cristo. Eis o autor da revelação. João é apenas o redator, o emanuense, o encarregado de anunciá-la. O próprio Cristo revela a sua segunda vinda e os acontecimentos que a precederão. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Olha que coisa interessante. O Pai revela a si mesmo e a sua vontade no Filho pelo Filho. Deus deu a revelação, deu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo passou a João, que automaticamente passou para mim e para você. Para mostrar, não para esconder, mas para mostrar, não para ocultar, mas para mostrar, para revelar. Essa é a expressão coerente com o livro, que é um resumo das coisas futuras, próximas e distantes, grandes e pequenas, condenatórias e salvadoras. Todas essas coisas estão ligadas entre si, de modo que a adição, ou seja, retirar ou a subtração de sua palavra, adição no caso adicionar, colocar, adicionar algo a ela, ou a subtração, tirar
de uma palavra ou cláusula prejudicaria as verdades ensinadas. Seria maldito todo aquele que acrescentar ou tirar algo desta profecia. Para mostrar a quem? Para mostrar aos seus servos. Não somente a João, mas a todos os servos do Senhor. Cristo deseja que eles pensem nas coisas que são do céu e as compreendam. É o desejo de Jesus que eu e você saibamos das coisas que aqui estão escritas, das coisas que aqui estão reveladas, porque esse é o desejo de Jesus. Por isso que ele revelou a João, e João escreveu esse livro para que toda a igreja, em todas as épocas, em todos os momentos, pudessem compreender, principalmente nós agora que estamos aí, à beira do arrebatamento da igreja, estamos à beira da segunda vinda bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não era para esconder, é para revelar aos seus servos, não somente a João, mas a todos os servos do Senhor. Cristo deseja que eles pensem nas coisas que são do céu e a compreendam. Mais para frente a gente vai explicar um pouco mais como isso se dá aqui. Que coisas são essas? São as coisas que brevemente hão de acontecer. Não significa que as coisas profetizadas acontecerão em breve, naquele momento, segundo o pensamento humano. Elas se cumprirão conforme o plano arquitetado por Deus na eternidade. Para quem 1000 anos são como um dia, não é verdade? A abertura dos selos mostra que entre os acontecimentos existentes, períodos indeterminados de tempo. Então, ou seja, existem um período indeterminado de tempo. Algumas coisas vão se cumprindo de acordo com a revelação progressiva de Deus. E essas coisas que brevemente hão de acontecer foram reveladas pelo seu anjo, que as notificou. Olha que coisa interessante, o próprio Jesus enviou o seu anjo, porém este só aparece no capítulo 17, versículo 1, você pode ver lá. Antes disso, João recebe as informações da boca de um dos 4 animais, nós vemos isso em Apocalipse 6:1, e de um dos anciãos, capítulo 7, versículo 13. Note que é Jesus quem abre a revelação. Olha o versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Testificou. Embora a palavra de Deus seja poderosa por natureza e pelo seu testemunho fiel que Cristo deu a respeito dela, Deus ainda a confirma pelo seu mensageiro. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha que coisa interessante. Bem-aventurado, Macários, as ideias de feliz, ditoso. É uma bênção especial para os que leem, ouvem e praticam os ensinamentos contidos na profecia. É que os livros proféticos sagrados não consistem apenas em predições. A semelhança dos demais livros da Bíblia, contém lições relativas à felicidade eterna do ser humano e à glória do eterno Deus. Quem observa esses ensinamentos obtém grande recompensa. Então, ou seja, você é feliz em ler, você é feliz em ouvir, você é bem-aventurado em compreender, em guardar as coisas que nelas estão escritas. Infelizmente, em muitas igrejas quase não se ouve mais pregar sobre Apocalipse, quase não se lê também o livro de Apocalipse. Então, como guardar aquilo que não se ouve e aquilo que não se lê? Então, ou seja, em muitas igrejas as pessoas não estão sendo mais bem-aventuradas, porque aqui diz, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda as palavras que nelas estão escritas. O tempo está próximo. Os acontecimentos profetizados, simbolizados, podem demorar ainda algum tempo, porém hoje é um dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Capítulo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui nós vemos João. Trata-se, do apóstolo João, porque nenhum outro escreveria sem mais explicação. Ele era o único sobrevivente dos apóstolos, era o último dos apóstolos, a única testemunha viva do Senhor naquele tempo. Portanto, só o seu nome bastava para que fosse conhecido de seus
leitores. 7 igrejas. Não que na região houvesse apenas 7 igrejas, não é isso. O número 7 é empregado para representar a totalidade, a universalidade da igreja, em todos os tempos, em todos os lugares. Havia outras igrejas naquela região ali, próxima ao Mar Egeu, onde hoje nós temos ali a região da Turquia, a região da Ásia, onde hoje nos encontramos a Turquia. E essas igrejas estavam aonde? Na Ásia. Trata-se ali da Ásia governada por um procônsul romano que abrangia a Frígia, a Mísia, a Cária e a Lídia, hoje a atual Turquia. Graça e paz. A saudação apostólica daquele que é, que era e que há de vir. Graça, favor imerecido. Paz, não é ausência de problemas, não é ausência de adversidades, mas é a certeza de que em meio às lutas a vitória é certa. Nós recebemos a graça e como fruto dessa graça nós temos paz. Paz uns com os outros, paz conosco mesmo e principalmente paz com Deus. E essa graça, essa paz, olha que coisa interessante. Ela tem fonte daquele que é, que era e que há de vir. Expressão que indica o nome e a imutabilidade de Deus. O Pai é um com o Filho. A expressão que há de vir implica-se a ambos, embora seja mais diretamente aplicável ao Filho, aquele que há de vir. Ele vem. A qualquer momento a trombeta vai tocar e nós nos encontraremos para sempre com o Senhor. Os 7 Espíritos, aqui fala da plenitude da ação multiforme do Espírito Santo. Aqui é o Espírito Santo em seu perfeito e completo e universal poder e a sua relação com as 7 igrejas. Ele é uma em essência e as 7 em sua influência divina. Muito interessante, mais para frente nós vamos vendo como isso se dá no livro de Apocalipse. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa, não é? Cristo, ele é a fiel testemunha, porque ele revelou todas as coisas, aquilo que ele viu e ouviu do Pai aos seus discípulos, porque ensinou o caminho de Deus em verdade, sem fazer acepção de pessoas, porque as verdades que ele ensinou por palavras foram confirmadas por milagres, porque Deus confirmou, Deus aprovou e aceitou o trabalho do seu Filho. Não é verdade? Olha que coisa interessante. Nós vemos que o Espírito de Deus, ele ressuscita Jesus. Não é? Na ressurreição, o Espírito Santo estava aprovando as obras do seu Filho amado, Jesus Cristo. Porque ele dará testemunho no último dia de toda a obra boa ou má que os homens praticaram. Não é verdade? Porque ele foi fiel na vida e na morte, assim como tem sido depois da morte. Cristo vive para sempre. Por isso que ele é a fiel testemunha. Ele conhece a mim e conhece a você. Amém? Porque ele foi gerado do Pai. Isso é muito interessante, porque então ele tem, o testemunho dele é fiel. Porque tudo aquilo que ele ensinou, ele ouviu diretamente do Pai. Não falou de si mesmo, mas falou diretamente aquilo que ouviu do Pai. O primogênito dos mortos. Lázaro ressurgiu, morreu outra vez. Cristo, porém, ressurgiu para nunca mais morrer. A ressurreição de Cristo marca o cumprimento da profecia. Eu hoje te gerei. A filiação divina do Deus homem foi desse modo confirmada e manifestada pelo Pai. Houve muitas ressurreições na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas todos esses que foram ressuscitados tornaram a morrer novamente e estão aguardando a ressurreição daquele grande dia, quando Cristo arrebatar a sua igreja. Então todos os santos do Antigo Testamento também serão arrebatados juntos com a igreja do Senhor, porque eles tinham uma só fé, uma só esperança na pessoa bendita do Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha que coisa interessante, vamos continuar. O príncipe, olha que coisa linda. Jesus rejeitou o reinado do mundo oferecido por Satanás. Lembra quando ele foi tentado lá, no deserto? Mas recebeu de Deus, através da cruz, o direito de reinar sobre toda a humanidade resgatada por seu sangue. Que os reis da terra conquistam pela força, por tempo limitado, Jesus conquistou pela morte e pelo amor, por toda a eternidade. Nos ama. Eis a poderosa razão da morte de Jesus, o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo para a comunidade decaída são a pedra fundamental das Escrituras e do cristianismo. Deus te ama. O
Filho te ama, o Espírito Santo também te ama. Olha que coisa interessante, não é verdade? E Ele nos ama que Ele nos lavou. Isso refere-se ao resgate pago pela nossa salvação, não é verdade? Os sacerdotes lavavam-se antes de colocar os ornamentos com os quais ministravam no santuário. E os crentes, que são sacerdotes para Deus, devem lavar-se espiritualmente no sangue do Cordeiro, que os purifica das nódoas asquerosas do pecado, para então dispensar dignamente as bênçãos de Deus aos semelhantes. Olha que coisa interessante. Ele nos lavou. Nos lavou com o quê? Com água, pela palavra também, mas nos lavou da nossa iniquidade, do nosso pecado com precioso sangue. Nós somos lavados pelo precioso sangue de Jesus. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todo sempre. Nós temos aqui o amém. Na verdade, os remidos constituem um sacerdócio real. Eu e você somos sacerdócio real. Nós somos reis para com os homens e sacerdotes para com Deus. E reino em virtude e santidade pessoal, cuja influência deve ser como a do sol, a do sal e da luz. Nós somos sal para este mundo. Nós somos luz para este mundo. Nós também refletimos como o sol, também para esta humanidade decaída. É através de nós que as pessoas possam, que o mundo possa ver Jesus em nós, o caráter de Cristo sendo transmitido através de nós. A Ele glória. Esse é o louvor com que toda criatura deve honrar a Deus, em reconhecimento à soberania divina. E por Ele ser eterno, essa honra deve ser representada eternamente. Deus é digno de glória. Glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, não é verdade? Amém. Significa, assim seja, de maneira mais simples. Nós vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Tem uma revelação muito linda nessa palavra amém. Lembrando aos irmãos que o amém traz a ideia de um acróstico. Mas não é sobre isso que queremos falar, amém? É a confirmação, é a aprovação de algo que foi dito. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Isso aqui trata da segunda vinda de Jesus. E é muito importante isso aqui para você não confundir arrebatamento da igreja com a segunda vinda. O arrebatamento da igreja será de maneira invisível. Ele vem apenas para a igreja, para os seus. E na segunda vinda, Jesus vem, pisa no Monte das Oliveiras, ele vem para salvar Israel, de ser trucidado pelos exércitos dos inimigos. Então ali sim, todo olho o verá. Amém? Não confunda arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Jesus. Aqui trata-se da segunda vinda de Jesus. Amém? Quando Jesus subiu ao céu, uma nuvem o recebeu e o ocultou. E quando ele voltar, também será visto em uma nuvem. Olha que coisa interessante, olha que mistério maravilhoso, não é verdade? Todo olho o verá. A segunda vinda de Cristo será pessoal e visível a todos, até mesmo para os que transpassaram, quer na crucificação, quer na continuação de seus pecados. Os não crentes ficarão apavorados, se lamentarão por saber que o juiz deles está chegando. Os que creram nele o amam, porém ficarão alegres, porque sabem que é chegado o seu Salvador. E aqui se trata, do povo de Israel. Amém? Sim, amém. Tanto as promessas quanto as ameaças de Deus são imutáveis, quer para os judeus, quer para os gentios, não os judeus, porque esses serão os dois povos que estarão aqui na segunda vinda de Jesus. Não é? O arrebatamento da igreja leva a igreja para estar para sempre com o Senhor. Então, Deus vai tratar com dois povos, os gentios e Israel, os judeus que ainda, aguardam aí a vinda do Messias. Eles rejeitaram Jesus e aguardam aí a vinda de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, todo poderoso. Olha que coisa linda. Aqui é Jesus falando. Olha que coisa linda. Eu sou o Alfa, o Ômega. Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha que coisa linda, meus irmãos. O Alfa e o Ômega
Os irmãos sabem que são a primeira e a última letra do alfabeto grego. É em Cristo o Gênesis, o Alfa do Antigo Testamento, e o Apocalipse, o Ômega do Novo Testamento, se encontram. O último livro apresenta o ser humano reconciliado com Deus, assim como o primeiro apresenta o ser humano inocente no paraíso, desfrutando a doce presença do Criador. Que coisa linda, não é verdade? O Apocalipse, aquele que começa lá em Gênesis, é a consumação aqui no livro de Apocalipse, não é verdade? A porta que foi fechada aqui no Gênesis e aberta por meio do sangue de Cristo, aqui nós vemos essa mesma porta que foi aberta e fechada agora na pessoa bendita de Jesus. Tudo essa obra maravilhosa de salvação consumada no livro de Apocalipse. Aquele que é Cristo é um com Deus no presente, no passado e no futuro. Tal como o Pai é onipotente, é o Todo-Poderoso, ele governa a igreja e o mundo não pode fugir dos seus propósitos. Tudo cumpre com o propósito eterno de Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. O versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, que humildade, né? E no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui, quando ele está escrevendo esse livro, ele já foi solto, ele está em Éfeso. Aqui ele está dizendo, quando ele estava na ilha de Patmos, encarcerado por causa do testemunho de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, ele recebeu essa revelação. Olha que coisa interessante. O escritor, ele cita o próprio nome, que não faz nas epístolas nem nos evangelhos que escreveu, mas por humildade não declara a sua qualidade de apóstolo. Ele chama a si mesmo de quê? De vosso irmão, companheiro na aflição, companheiro no reino, na paciência de Jesus Cristo. Olha o que diz ele, gente. Companheiro na aflição e no reino. A aflição precede o reino. É sempre assim. Primeiro a cruz, depois a coroa. Olha que coisa linda, que coisa interessante. Assim como a cruz precede a glória. Em Jesus conquistamos o direito às bênçãos celestiais e obtemos força para sofrer e perseverar até o fim. É tudo por Cristo. É tudo para Cristo. Para a honra e glória dele. Amém? Estava na ilha chamada Patmos. João, exilado, bebe a sua porção no cálice do sofrimento de Jesus. Olha que coisa interessante. Ele sofre, né? Ele sofre por causa de Jesus. Por causa da palavra de Deus. A razão pela qual os servos de Deus são perseguidos em qualquer época é quase sempre a mesma. A obediência e o amor à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. A igreja perseguida encontra no Apocalipse os conselhos e o ânimo necessário para quê? Para a vitória. Talvez eu estou falando com pessoas agora que por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus, você está sofrendo perseguição na sua família, no seu local de trabalho, na sua ambiência, onde você vive. Ei, tenha fé. Essa palavra aqui é para você. Sabe o que você precisa? Sabe qual é o consolo para você aqui? É a revelação de Jesus Cristo. Esse é o maior consolo que tem. Não é Deus matar os seus inimigos, dar fim a toda essa vida de sofrimento, mas é a revelação de Jesus Cristo, saber que você faz parte, tanto no sofrimento, como também na glorificação de Jesus Cristo. Então o Apocalipse traz consolo. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, têm medo de ler o livro do Apocalipse. E a Bíblia diz que onde há medo não há amor, porque o amor lança fora todo o medo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Por que ter medo de Jesus Cristo? Não é verdade? Olha que coisa interessante. Vamos continuar aqui então. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha que coisa interessante. O mundo exterior está fechado para o apóstolo. Ele está exilado, está preso. Enquanto o mundo espiritual superior e glorioso lhe foi revelado. Isso é lindo. Pode-se fechar portas aqui na terra, mas no céu tem uma porta aberta. Olha que coisa linda. Isso traz consolo à nossa alma. Na verdade, podemos estar trancafiados aqui, mas os céus estão abertos para mim e para você. Glória a Deus. O espírito de João ficou plenamente dominado pelo Espírito de Deus. Desse modo, foi-lhe concedida uma conexão imediata com o mundo invisível, uma ligação contínua e ininterrupta com quem? Com Cristo.
O mundo pode te privar de muitas coisas, menos do seu relacionamento com Cristo. Você pode estar onde estiver, pode te empreender, pode te lançar onde quiser. A sarjeta pode te lançar lá embaixo, no fundo do poço, mas nada pode te tirar de Cristo Jesus. No dia do Senhor, João estava corporalmente separado da reunião dos companheiros na fé, porém estava unido com eles por um elo mais forte e real, o amor. É a primeira vez que se menciona o dia do Senhor como referência ao domingo. Todo mundo sabe disso, né? Porém, a consagração desse dia para o culto a Deus já foi estabelecida há muito tempo, não é verdade? Muitos escritores que viviam depois dos apóstolos referem-se ao domingo como o dia do culto cristão. Um dia muito interessante, não é sobre isso que queremos tratar aqui. Mas aqui é o domingo. Domingo, esse mesmo, o primeiro dia da semana é domingo, o dia do Senhor, colocado hoje como o domingo. Grande voz, como de trombeta. Ele ouviu uma grande voz como de trombeta. Não ouviu uma voz de trombeta, mas como. Isso é muito interessante. Preste atenção naquilo que você está lendo. Trata-se da declaração da solenidade, de importância das coisas que estavam por vir. Trombeta traz essa ideia de conclamar algo importante, um acontecimento, algo solene está para acontecer, algo importante está para acontecer. Então se usava uma trombeta para a guerra, para a festa, não é verdade? É por isso que houve uma grande voz como de trombeta, trazendo para João, aludindo a João que algo solene, algo de importante estava para acontecer. Olha o versículo 11, que dizia: o que vês, escreve no livro e enviam às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. 7 igrejas. E é uma coisa interessante, que se você for pegar de Éfeso a Laodiceia, vai fazer um círculo ali no entorno do mar Egeu. Coisa interessante, né? Mas vamos continuar mais, amém? O que vês, escreve-o num livro. Isso mostra a origem divina e, portanto, o grande valor e importância da revelação. Para que coisa interessante. Para que não fosse esquecido, para que fosse lembrado, para que servisse de consolo. Porque aqui era um período de perseguição, a igreja estava sendo perseguida, a igreja do Senhor estava sendo duramente perseguida. Períodos terríveis que estava neste momento aqui. Na verdade, ainda, aqui, até o ano 100 não havia chegado ainda, mas grande perseguição o povo passaria. Eles precisavam ser consolados. Consolados pelo quê? Pela revelação de Jesus Cristo, para que eles pudessem suportar o martírio, a morte, serem crucificados, degolados, decapitados, jogados para os leões, Mas tudo isso eles não abriam mão. Por quê? Eles tinham a revelação de Jesus Cristo. Por isso que muitos, quando iam para as arenas, iam ser mortos, eles cantavam hinos de louvores ao Senhor, o rosto deles resplandecia. Por quê? Eles tinham a revelação de Jesus Cristo. Eles se sentiam felizes de poder passar por todo aquele suplício, porque sabiam que suas vidas estavam escondidas em Deus. Eles estavam, os inimigos estavam simplesmente adiantando a ida deles para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, o amado de suas almas, não é verdade? Olha que coisa interessante. Envia-os às 7 igrejas. Havia muitas outras igrejas na Ásia Menor. Por isso o número 7 foi escolhido para representar a totalidade e a universalidade das igrejas. As 7 igrejas representam vários aspectos da igreja, fiel ou infiel, em todas as épocas. Assim temos a igreja de Esmirna, exposta a uma perseguição mortal, Sardes, que se julgava viva, mas estava espiritualmente morta, Laodiceia, aquela igreja orgulhosa de sua riqueza, porém morna com a causa de Cristo, não é verdade? Filadélfia, que se julgava fraca para guardar a palavra de Deus, mas tinha diante de si uma porta que aberta. Aberta por quem? Aberta por Deus, aberta por Jesus. Éfeso, que não tolerava o mal, nem os falsos profetas, os falsos apóstolos da época, esse antigo, mas perderam o que? O seu primeiro amor. Tiatira, que praticava boas obras, mas tolerava os falsos profetas. Analisando por outro aspecto, temos Éfeso como um conflito com a falsa liberdade e a carnalidade dos nicolaítas. Pérgamo envolvida com os imitadores de Balaão.
né, que procuravam induzir o adultério e a idolatria. Filadélfia, lutando contra os judaizantes ou os legalistas da época. E por fim nós temos Sardes e Laodiceia, sem nenhuma oposição para lhe despertar as energias espirituais. Não estavam nem aí, né? Posição perigosa que pode levar ao quê? A negligência. Olha o versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Olha que coisa interessante. A voz, sem dúvida, era do Pai, que se havia feito ouvir o batismo, na transfiguração e na oração de Jesus. Aqui Deus apresenta Cristo como o nosso sumo sacerdote. Os castiçais, ou candeeiro, né, na versão atualizada, né, simbolizam o quê? Igrejas. As igrejas são o quê? São a luz, mas o seu sustentáculo, não é verdade? Assim a igreja sustenta a luz que emana de quem? Que emana do Cordeiro. Em Êxodo 25, 31, 32, em Zacarias 4 e 12, o castiçal tem 6 braços, o que indica o culto centralizado em Jerusalém. Na era cristã, cada igreja é completa em si mesma, sendo que 2 ou 3 podem reunir-se o quê? Em nome de Cristo para adorar a Deus em espírito e em verdade. E o ouro simboliza o quê? A preciosa qualidade da igreja. Olha que coisa interessante, não é, meus irmãos? E no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. João reconhece a Cristo na forma glorificada, tal como vira na transfiguração. Agora não é um homem a qual os homens escondem o seu rosto, com o rosto desfigurado, machucado, um simples carpinteiro. Aqui é Jesus na sua forma glorificada. Que coisa linda, meus irmãos. João tem esse prazer de ver Jesus na sua forma glorificada. Que coisa maravilhosa. Eu e você também, em breve, nós vamos contemplar também Jesus em sua forma glorificada. Amém? No meio dos 7 castiçais, é a declaração de que Cristo vive entre o seu povo, exercendo o seu ministério. Cristo está no meio da sua igreja. Ele te conhece, Ele me conhece. Por isso que Ele vai avaliar a obra de cada um. Por isso que Ele vai dizer às igrejas: eu conheço as tuas obras, eu sei isso, eu sei aquilo. Por isso que Ele vai tanto abençoar, como vai confirmar, como também Ele vai, chamar na responsabilidade. Não é verdade? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Vamos continuar, amém? Filho do Homem é o título com o qual Jesus se identifica com os que veio remir, das ideias da sua humanidade. Quando Ele veio se identificar com a gente, Ele é conhecido como Filho do Homem. Porque para se identificar comigo e com você, Ele teve que encarnar no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, para que assim pudesse se identificar. E essa identificação é muito interessante, que se deu quando? Quando Ele é batizado por João no Rio Jordão. Ele veio para quê? Para cumprir toda a justiça de Deus. E essa confirmação se dá ainda mais quando Ele morre por mim e por você na cruz do Calvário, derramando o quê? O seu sangue precioso. Ele se identificou com o pecador, Ele tomou o meu pecado, o seu pecado. Ele se fez pecado, não pecador, se fez pecado por nós, expiação. Por isso que Ele é apto, por isso que Ele é o nosso representante, diante de Deus. Por isso que Ele se tornou o nosso sumo sacerdote, porque Ele passou por tudo que nós passamos. E Ele, como sumo sacerdote, Ele se deu. Ele não deu uma oferta, mas Ele se deu como oferta e resgate a mim e a você. Amém? Vestido, cingido. Os adereços usados pelo Filho do Homem são os emblemas de sua posição real e sacerdotal. O cinto do sumo sacerdote era entrelaçado com ouro. O de Cristo é de ouro puro, para destacar a superioridade do Senhor. Versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Olha que visão diferente, não é verdade? Olha que visão diferente. A última visão que até então João teve foi daquele homem crucificado, completamente machucado na cruz. Mas agora ele vê o seu Cristo ressuscitado, glorificado. Olha que coisa linda, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Isso é confortante, porque João está preso. Está preso, sem dever nada. Mas agora Jesus se apresenta dizendo: eu venci. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu estou vivo, João.
Eu estou vivo, vale a pena sofrer. Como lã branca, como a neve. A cor é o ponto de comparação. E a sua alvura simboliza a glória e a santidade dele. Olha que coisa interessante, irmãos. Os cabelos brancos como a lã, isso fala de maturidade. Isso fala de maturidade. As ideias de completude. Não é um menino, é um homem. Não é aquele menino da manjedoura. É um homem. É um homem glorificado, um corpo glorificado. Os olhos como chamas de fogo. Isso traz a ideia que nada pode se esconder da visão penetrante de Deus, que é ao mesmo tempo a manifestação da indignação divina contra o pecado. A vinda de Cristo será como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 8. Versículo 15. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O sacerdote, quando ministrava com os pés descalços no santuário, o sumo sacerdote, cuja glória envolve inteiramente, ministra da mesma maneira os seus pés. Então aqui estamos vendo Jesus como sumo sacerdote, mas não como sumo sacerdote humano, mas como sumo sacerdote glorificado, como Deus. Voz, como a voz de muitas águas, representa a majestade e o império do rei, que causa terror aos inimigos. Fala da onisciência, fala de onipresença, fala de onipotência. Isso é muito interessante para a gente. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. As 7 estrelas são os 7 anjos, os representantes espirituais das igrejas. Não se daria aos pastores, os pastores da igreja, vamos dizer que eles têm esses pastores nas mãos, na verdade. O Filho do Homem sustenta, porque elas lhe pertencem. Cristo é ao mesmo tempo o dono e o sustentáculo delas, que são muito preciosas. Olha que coisa interessante, né? É Cristo que sustenta os pastores. Sabe por que você, pastor, que assiste agora, sabe por que você não caiu? Por que você não desistiu, não jogou a toalha fora? Porque Jesus tem te sustentado com a sua destra fiel. E eu e você somos reis e sacerdotes. Sabe por que nós não caímos? Porque Jesus nos sustenta. Ele tem nos sustentado com sua destra fiel. Amém? Confie nisso. O Senhor tem te sustentado. O Senhor tem te guardado. Amém? Vamos continuar. Uma espada aguda de 2 fios, símbolo do poder e da justiça. Ela sai de sua boca porque é a espada do Espírito, a palavra poderosa, capaz de punir os pecadores e salvar aqueles que se humilham e reconhecem os seus pecados. Os 2 fios, os gumes da espada, representam a punição dos injustos e a defesa dos santos. Então corta para lá e corta para cá, não é verdade? São, portanto, ao mesmo tempo um encorajamento e uma ameaça. Olha que coisa interessante. Essa mesma espada, ela condena, mas ela também justifica. Não é? Para os ímpios, para os pecadores impenitentes, é condenação. Mas para mim e para você, pecadores arrependidos, que reconhecem o precioso sangue de Jesus, a oferta dele na cruz do Calvário por mim e por você, traz a ideia de salvação, de justificação, na verdade, de encorajamento. Não é? Como o sol, o resplendor do rosto de Cristo significa a glória própria do Filho de Deus. Brilha muito mais do que o sol. Que visão glorificada, que coisa maravilhosa, não é? O João poderia se sentir no meio da escuridão, mas aí ele tem o que? A revelação de Jesus Cristo, o seu rosto brilhando como o sol, iluminando tudo à sua volta. Que coisa linda, coisa maravilhosa, não é? Versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Coisa interessante que ele caiu sobre os seus pés, ele se prostra. Não é esse movimento que a gente vê hoje em dia de cai, não. Ele se cai no sentido de se prostrar. Ao quê? Aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-lhe: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha que coisa interessante. A manifestação da presença gloriosa de Deus abate o homem, prostrando, prova evidente dos pecados deste. Na verdade, ele é um homem pecador, não é? Mas o Senhor, como na sua transfiguração, coloca a mão sobre o apóstolo e diz: não temas.
Toque da mão divina comunica vida, vigor, alegria espiritual. Olha que coisa interessante. E a palavra não temas, ela aparece cerca de 366 vezes na Bíblia. Para todos os dias, quando você acordar, tem um não temas de Jesus. Está sofrendo? Não temas. Está passando perseguição? Não temas. Está passando por condenação? Não temas. O que está acontecendo com você? Não temas. Não temas. Receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar? O primeiro e o último. Cristo, ele é o primeiro pela criação e o último pela retribuição. O primeiro porque antes dele não havia Deus. Não é verdade? Porque antes dele não havia Deus. E o último porque depois dele não haverá outro como ele. Não haverá outro como ele. Não haverá outro como ele. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus. O primeiro porque por ele são todas as coisas. E o último porque para ele é tudo que existe. Ele existe por toda a eternidade. Porque por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que foi feito por meio de quem? Por meio dele. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? Versículo 18. Eu que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo vive, meu irmão, sendo Ele mesmo a fonte da própria vida. O ser absoluto pertence a Ele, em contraste com o ser relativo de todas as criaturas, assim como eu e você. Tendo passado pela morte como um de nós e vivendo agora na infinita plenitude da vida, Ele garante ao seu povo que por Ele a morte é a porta da ressurreição para a vida eterna. Ainda que algumas pessoas não vão provar a morte, não serão arrebatados, terão seus corpos transformados, na verdade, eu creio nisso, amém, meu irmão? As chaves representam a autoridade suprema e absoluta de Jesus como Senhor da vida e da morte. Tudo agora está no controle dele. Sempre esteve, mas agora de uma maneira mais linda, mais gloriosa. Ele tem as chaves da morte. A morte não consegue reter mais a minha e a vida sua que está em Cristo Jesus. Não tem como reter. Não tem como reter. Ele tem o controle sobre a minha e sobre a sua história, meu querido irmão. Ele já as possuía, porém, pelo triunfo sobre a morte na ressurreição, elas foram confirmadas como possessão exclusiva dele. A minha vida, a sua vida, está no controle de Jesus. Quer morrendo, quer vivendo, nós pertencemos a quem? Pertencemos a Jesus. Somos deles por direito, por possessão. Amém, meu querido? 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Olha que coisa interessante. João recebe ordem para escrever sobre o que está vendo, que é a descrição do estado presente e futuro da igreja. A revelação, ora, ocorre por meio de visões simples, ora por meio de visões simbólicas. Isso é muito importante, nós temos isso. A gente vai ver isso aí ao decorrer do livro de Apocalipse. Eu quero te convidar a fazer essa viagem comigo. Não perca o próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo. Estaremos aí dando sequência a todo o livro do Apocalipse de uma maneira simples, de uma maneira mais tranquila, para mim e para você, para que possamos assimilar, para que você possa ter esse desejo despertado de estudar as profecias, de ler o livro de Apocalipse, de procurar com a ajuda do Espírito Santo entender e receber consolo, porque o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para mim e para você. Então não perca os próximos vídeos, viu? Fique ligado aí, tá? Em nome de Jesus, convide os seus outros amigos, compartilhe esse vídeo, vai ter uma sequência, então fique comigo, em nome de Jesus, na sequência do livro do Apocalipse, amém? Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais ou candelabros que viste são as 7 igrejas. Mistério, significa a verdade escondida em símbolos, mas agora revelado. Esse mistério é revelado, amém? É revelado a mim e a você. Não é mistério mais, mas é algo revelado, amém? Estrelas simbolizam a excelência dos fiéis ensinadores, não é? São aí, como a gente vê aí, em nome de Jesus, não é verdade? São as estrelas, não é verdade? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. São aqueles que trazem a revelação ao meu seu coração. É o teu pastor, os nossos pastores,
São as estrelas de Deus, são aqueles que revelam, que norteiam o caminho da salvação para a gente. Não é verdade? Deus seja louvado. Deus possa abençoar a você que é pastor, o seu pastor. Ore pelo seu pastor, interceda por ele, ajude ele, porque não é fácil. Não é fácil, não é verdade? Anjos. Pela simbologia do Antigo Testamento, trata-se de mensageiros humanos, né? O anjo, portanto, é o pastor ou ministro da igreja, né? O qual é responsável pelo estado espiritual do rebanho diante do bom pastor. E aqui nós terminamos, né, o capítulo 1 do livro de Apocalipse, né? Que Deus possa te abençoar de uma maneira tremenda e especial, meu querido irmão, em nome de Jesus. E eu quero te fazer um convite, né, para estar com a gente, né, aí os próximos capítulos, né, são 22, deixa eu ver, confundir a minha Bíblia aqui, peraí, são 22 capítulos, isso, são 22 capítulos. Eu quero te convidar, né, a fazer esse trajeto comigo aqui no nosso canal, viu? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, então nós temos uma viagem muito interessante por aí, em nome de Jesus. Quero de uma maneira simples, né, mas objetivo, trazer ao seu coração, né, o livro de Apocalipse aí, em nome de Jesus. Meu querido, que Deus possa te abençoar de uma maneira tremenda e especial, em nome do Senhor Jesus. Deixa aí o seu joinha, o seu gostei, o seu like, né, compartilhe essa mensagem com alguém, se inscreva no nosso canal aí, deixe o seu comentário, que Deus te abençoe de uma maneira tremenda e especial, que o eterno Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?